paz do Senhor. Antes de você sentar, eu queria que você lesse em conjunto comigo, pode ser acompanhando pela mídia, João capítulo 8, verso 30 até o 32. Foi o verso que abriu, os versos que abriram o nosso semanário, e também foi tema do nosso programa. Se você não assistiu, assista toda semana, na quarta-feira. Chegue em casa, recupere o programa de quarta, por favor, é muito importante, que fala exatamente sobre isso. Só que na quarta-feira nós demos um enfoque com a libertação das narrativas, e hoje nós vamos dar um enfoque mais espiritual da palavra, num discurso que é fantástico de Jesus, que é conhecido como o discurso da sua missão, em que Jesus define a sua missão. Então, vamos ler juntos, por favor? Vamos lá. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Feche seus olhos por um momento. Pai, em nome de Jesus, retira toda a dispersão, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de cada um de nós, e Deus, que Tu possas falar, que a gente possa ouvir, continuar ouvindo a Tua voz, dessa vez ainda mais profundamente, e que Deus, a Tua palavra, ela frutifique a 30, 60 e 100 por um. Nós oramos a Ti, tudo nós Te entregamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Tome assento, por favor. Você que está em casa, se acomode. Eu quero, antes de começar efetivamente a reflexão, eu queria usar da prerrogativa de avô, porque hoje inventaram que é o dia do avô, e assim homenagear todas as crianças, né? Que a gente ama muito, que a gente gosta muito, mas algumas são assim, não tem como passar em branco. Viu a Ana aí cantando com aquela cara, Jesus, né? É impressionante, né? E tem as maiores, tipo a Gabi no Aleluia, né? Mas tem várias assim que são muito chegadas, né? E particularmente, claro que tem a do meu irmão que nasceu há pouco tempo, que é o Israel, né? O filho do Pepe e da Angélica. Tem o Azaf, né? Que a gente considera também como neto, né? Do Bruno e da Denise, que aliás estão sumidos aqui da igreja, né? Estão de quarentena ainda. Mas tem dois que aprontaram hoje, né, por alguma coisa. Um é a Pintadinha, né? A Pintadinha do Levi e da Jéssica, né? Que é muito linda, muito engraçada, está uma papagaia. E o chefinho, né? O chefinho, que é o Isaac, né? Então, um beijão para todas as crianças. Como é bom a gente viver com as crianças e ter uma igreja assim que é tão alegre, né? Olha ali o Edu aquela boneca ali, olha, dá uma olhada ali, pessoal. Olha, o pessoal aqui da internet não vai ver, né? Isso é uma boneca, né? Puxou para Ive 100%, né? E estou me lembrando aqui do Ney do pacotinho, que ontem ficou acordado o tempo inteiro, fez serão e foi dormir 9h30 da noite. Uma bênção, né? O pacotinho, quanto tempo ele tem? 10 meses, imagina, Jesus. Mas vamos lá. Dito isso, eu queria, antes de começar a reflexão, contextualizando o que é isso. Porque a gente viu, né, pessoal, o presidente falando sobre esse versículo e tal, e ele cita o versículo, mas no meu entendimento, sem saber a profundidade, sem saber exatamente. Pode ser que eu esteja enganado, mas a ideia que tem é que assim, você ouviu uma narrativa, né? Agora você conhece a verdade e tal, libertou. Não é isso que a Bíblia está falando, tá, pessoal? Embora, claro, que seja muito importante que a gente se coloque sempre ao lado da verdade. A igreja, a ideologia dela é do céu, a gente sabe disso, né? E a gente é a coluna e a firmeza da verdade. Nós todos sabemos disso, né? E primamos por isso e, graças a Deus, vamos sempre levar isso assim muito forte no nosso coração e na nossa mente. Mas o contexto disso qual era? Quando nós fomos a Israel, nós chegamos exatamente no dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Mas qual é a origem desse dia?
E foi muito, assim, foi fantástico, porque mexeu com a gente e eu não conseguia entender direito, porque, pessoal, no reino de Deus, essas coincidências, elas não existem quando Deus está no comando, está no controle, elas não existem. E eu tenho o entendimento que Deus nos levou a Israel justamente por causa do Yom Kippur, por causa do perdão, e particularmente falando comigo. O Yom Kippur, vocês lembram quando Moisés desceu do monte, quando ele estava na presença do anjo do Senhor? Vocês sabem que quando a Bíblia fala anjo do Senhor, ela está se referindo a Jesus, não é? Ele estava naquele momento de êxtase, né, com aquela sarça ardente, com aquela coisa incrível, e quando ele desce para o arraial, o que é que o povo está fazendo? Gente, eles estão na idolatria, com festa, com loucura, com bezerro de ouro, pessoal. Aí, Deus instituiu o Yom Kippur, dia do perdão, para lembrar disso, da idolatria, do afastamento, do pecado, né? O Yom Kippur, né? É no 7º mês, mais ou menos, ele cai mais ou menos pelo dia 20 de setembro, mais ou menos, tá? Mas logo depois do Yom Kippur, você tem a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, né? Ou a festa da colheita, que é das primícias. Você vai entender todo esse negócio, né? A gente vê lá os judeus, que é o Sukká, o Sukkot, que é justamente o tabernáculo, ou os tabernáculos. E por que essa festa? Olha só, é para que os judeus se lembrem, e essa festa, o Senhor falou que ela duraria 7 dias, é para que os judeus se lembrem que eles passaram em tendas, que é isso que é tabernáculo, não é? São tendas provisórias, que eles tiravam de um lugar para o outro no deserto, para eles lembrarem. E é interessante que exatamente, e esses tabernáculos, né, eles não eram completamente fechados, porque dava para enxergar um pouco das estrelas, o sol passar. Então, eles têm um significado muito grande. Se você quiser aprender sobre isso, Levítico capítulo 23, verso 33 ao 43, ele vai falar sobre isso. Mas o que é que eu quero enfatizar? Para você entender aonde está esse versículo que nós lemos agora do capítulo 8, que ele é totalmente diferente do enfoque que o mundo dá. Então imaginem que já havia passado a festa do Yom Kippur, e agora entra a festa das cabanas, do tabernáculo, né? E é uma festa extremamente especial. Vejam o que fala Zacarias, tem vários textos, eu vou pegar só um, Zacarias capítulo 14, verso 16, mas você pode ler, continuar lendo Zacarias, você pode pegar Êxodo capítulo 12, 49, Amós 9, 11, e tem várias citações, mas vejam só esse texto para você começar a sintonizar o que Jesus está falando nesse discurso, que começa no verso 12 de João capítulo 8, e que ele vai falar sobre a missão dele. Todos os que restarem, olha só, restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, eles subirão de ano em ano, todos os anos, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Olha que incrível. Olha que chamada, é meio esquisito isso, né? Porque a gente imagina assim, o judeu só pensa nele, não tem mais ninguém e tal. Mas é isso que fala a palavra? Não. Ele diz que o Senhor iria congregar a todos os povos que restaram e que vinham, que eram inimigos de Israel, todos os anos, para que estejam em Jerusalém para adorar o Rei. Pessoal, quem é que está falando aí? Quem é o Rei? Quem é o Senhor dos Exércitos? Nós sabemos, é Jesus. Olha só, na festa dos tabernáculos, ou da colheita, né? Que é o começo do outono para eles lá. É o 15º dia do mês, é Tisri, né? Olha que interessante. Então, nessa época, se você é um israelita, você tem escravo, você tem
servo, serva, você tem estrangeiros trabalhando para você, não tem diferença, né? Nessa época o chamado de Deus era para todo mundo vinha para adorar. Olha só a chamada de Deus, olha como Deus, Ele chama todas as pessoas, é isso que eu queria que você entendesse. Quando a gente leu João, capítulo 8, e se você olhar bem direitinho o que está acontecendo, Jesus, ele começa a fazer um discurso para todas as pessoas, e a gente não está entendendo muito bem. No templo, lá onde ele está falando, aquilo está cheio de estrangeiros, de toda espécie de gente ali, e Jesus está falando para todos eles, e se revelando a todos eles, revelando a sua missão. Olha que interessante, lembra quando Jesus instituiu a grande comissão? Ele manda os discípulos, mas ele manda especificamente as ovelhas da casa de Israel. No entanto, na festa dos tabernáculos, Jesus abre para todos. Prestem atenção numa coisa, quando Jesus começa a falar, o capítulo 8, verso 30, ele diz que várias pessoas creram nele. Depois, no 31, ele já começa a dizer que os judeus haviam crido nele e não eram poucos. As pessoas ouviram sobre a missão dele, ouviram quem ele era, e se você puder, leia esse capítulo 8, a partir do verso 12. Tem coisas ali que são incríveis, maravilhosas, porque Jesus, ele traça, é como se fosse uma discussão com as pessoas conhecedoras da palavra, com os judeus, com as pessoas que estavam os maiorais do templo. Ele começa a discutir e argumentar, e é contra-argumento e argumento, e você fica assim, mas por que Jesus está falando isso? Mesmo depois que a gente vê no verso 30, 31, que as pessoas creram nele, e depois ele fala especificamente sobre os judeus que creram nele, primeiro geral, depois os judeus, ele continua um embate, e continua explicando, e tem frases, e tem coisas assim muito fortes, porque ele começa a dizer para essas pessoas que estão discutindo para ele, que eles não têm parte com Deus. Eles dizem que o pai deles é Abraão, e Jesus disse, de jeito nenhum Abraão, vocês têm por pai o diabo. Olha só, imagina isso, pessoal. Será que vocês conseguem entender essa festa? Jerusalém completamente lotada, o templo absurdamente lotado, com gente de todas as nações ali que vieram adorar. Era gente de todos os lugares, e Jesus bate muito forte, dizendo que o pai daqueles ali que estavam discutindo com ele era o diabo, que não tinha nada a ver com Abraão, e que ele diz que Abraão, olha só, que Deus deu essa graça a Abraão, para que Abraão visse esse dia e se alegrasse muito. Olha só, gente, esse discurso de Jesus, da sua missão, é muito, muito forte, é muito interessante. Mas quando você pega o verso 30, 31 e 32, a gente percebe uma coisa, que essa libertação da palavra, apesar do discurso de Jesus, ele está direcionado para todas as pessoas, todas as tribos, raças, todas, ele não atinge todas, porque ele fala especificamente da libertação para os que creram nele. Mas não é só isso, ele anda mais um passo e diz assim, não basta só crer, você está ouvindo e creu. Não, ele diz assim, você ouve a palavra, você acredita nela, mas você precisa decidir obedecer continuadamente. Você precisa permanecer na palavra. Então ele já tira, assim, muita gente, ele vai avançando cada vez mais. Então você precisa crer e você precisa permanecer. E se, sempre é condicionante, e se você permanecer, vocês serão meus discípulos. E aí
e só aí conhecereis de fato a verdade, e a verdade vos libertará. Você viu como é totalmente diferente o enfoque? Por quê? Aquele povo que estava discutindo com Jesus, olha só, eles conheciam a palavra? Sim. Eles conheciam detalhadamente. Mas olha só, eles criam em Jesus? Não. E se Jesus é o Filho de Deus, é o enviado de Deus? Se não crê em Jesus, você não crê em Deus. Se você crê em Deus, você crê em Jesus. Não há uma opção alternativa. Olha só, Jesus ele vai, pelo discurso dele, ele vai fazendo uma vereda, um caminho no ermo, e vai dizendo assim: aqueles que a verdade vai alcançar, aqueles que a verdade vai libertar, esses são os que creem, esses são os que verdadeiramente obedecem e permanecem, e esses serão os meus discípulos. E os meus discípulos são aqueles que frutificam, os meus discípulos são aqueles que expandem o reino. Os meus discípulos, eles conhecem a verdade, e a verdade os libertará. Discípulos são obedientes. Colossenses capítulo 2, verso 6, ele fala sobre isso. Tem muita retórica, e eu diria até, aproveitando de quinta-feira, como eu falei ainda agora, tem muita narrativa. Tem muita narrativa em igreja evangélica, em igreja cristã, mas a narrativa, ela cai por terra na hora da perseverança, na hora da prática. A gente diz: eu sou crente, eu conheço a Deus. Não, eu sigo a Deus, mas você faz tudo errado. Aí você vem para a igreja e você é crentinho na igreja, né? Está todo arrumado e tal, o pessoal nem te conhece direito, né? Mas chega em casa, você é um estúpido. Chega lá na tua firma, tu és desonesto, tu maltrata os funcionários, tu rouba, tu sonega imposto. Aí assim, não, mas espera aí, que comportamento é esse? É um comportamento duplo? Colossenses 2,6 fala assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ou seja, não tem teatro, não tem performance. Em discípulo, essas coisas não existem. Não existem duas personalidades, uma na igreja e a outra fora da igreja. Só existe uma pessoa, o que verdadeiramente recebeu a Jesus. E aquele que recebeu a Jesus, ele deve andar como ele andou. Isso é duro, porque a gente vai começar a pensar e vai começar a ficar assim, mais complicado. Ontem eu falei uma coisa para um amigo meu, eu disse assim: na igreja que a gente está, eu acho difícil ficar que não é convertida. Essa igreja é diferente? Não, não é. Cada igreja tem uma identidade, não é? Mas eu acho difícil, porque a confrontação, ela vai existir sempre. Como o pastor estava falando ainda agora, o Rosivaldo. Se você vem para a EBD, por exemplo, e assiste uma aula como você tem assistido, se você não for confrontado, e se aquilo não te balançar, gente, você já está desviado, você está cauterizado. Porque o Espírito Santo ele começa a incomodar e começa a te confrontar. E o discurso da verdade é um discurso duro, pessoal. A gente tem que entender isso. Não sou eu que vou fazer a diferença, a diferenciação das pessoas, nem você, nenhum de nós pode se atrever a fazer isso. A gente conhece a árvore pelos frutos. E a Bíblia fala que a gente deve julgar com justiça. Mas é o Senhor quem separa o joio do trigo. Mas escutem sobre a verdade, como ela é dura, ao mesmo tempo como ela é linda, como ela é maravilhosa. Quando Jesus está falando em conhecer a verdade, e a verdade liberta, vai libertar, e é um processo. Eu estava falando agora com a Bela e com o Wendel sobre isso. Para conhecer, pessoal, o sentido que a Bíblia dá, quando você pega o original, é se relacionar. Não é conhecer assim, eu conheço meu amigo do Face, aí eu te vou adicionar como amigo, aí tu é meu amigo. Vitor, tu é meu amigo. Não é isso, pessoal. Não é a superficialidade. Conhecer que a Bíblia fala é você ter relacionamento, é você ter intimidade com essa pessoa, é você
conviver com essa pessoa. Não existe a libertação se você não tiver intimidade com Jesus. Se você não conviver com Ele, não vai ter libertação. E é isso que a palavra está dizendo, de um modo muito forte. Por isso que isso acaba espantando também muitas pessoas. Por quê? Porque para você ter relacionamento, você precisa investir, você precisa de tempo. E se você não investir tempo no Evangelho, se você não investir, se você ficar fora da congregação da igreja, como que você vai ser liberto pela verdade? Isso não vai acontecer. Olha, João 14, 6, Jesus, ele estreita mais ainda, quando ele diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse discurso, ele é muito radical, porque ele não é um discurso alternativo. Eu não posso fazer concessões em cima da palavra de Deus e do discurso do Senhor. E é isso que quando a gente lê o capítulo 8, você fica assim, maravilhado e ao mesmo tempo você fica preocupado, porque você diz assim, é estreita a vereda por qual eu tenho que andar. O caminho que leva ao céu é apertado. É muito apertado. Olha, quando a gente pensa em relacionamento com Deus e ser liberto pela verdade, eu fico pensando assim, relacionamentos não é uma coisa muito fácil, né? Quem é casado, quem é pai, quem tem filho, né? Estava falando para a Mônica, estou invocado com o Gabriel, ele vai chegar na madrugada de terça-feira e dizer, não, vou pegar o Gabriel aqui, vou conversar com ele. Não tem jeito. Relacionamento, ele tem as dificuldades, é marido e mulher, pai e filho, é amigos, não tem jeito. E assim, eu fico pensando, tudo bem, a gente consegue entender essa dinâmica do relacionamento aqui, mas é assim, pessoal, é um pouco difícil a gente se relacionar com Deus e botar a culpa nele, porque Deus é santo, é perfeito. Então, o que acontece? Os problemas no relacionamento entre eu e Deus, eu não tenho dúvida, sou eu, está tudo comigo. As coisas erradas que acontecem, ou as certas que deixam de acontecer, sou eu o culpado, não posso me queixar de nada, porque quando você vai se relacionar com Deus, Deus é perfeito. Agora, apesar da perfeição, e apesar de Deus ter o direito de fazer tudo o que fosse justo, e aí a gente estava quebrado, Deus é misericordioso, Deus nos ama. E mais uma coisa também que eu fico pensando nesse relacionamento, olha, o problema desse relacionamento, quando eu falo eu, assim, quando você fala para você e Deus, não, sou eu relacionamento, você olha fechado, mas isso assim está um pouco impessoal ainda, né? Bora deixar isso bem mais prático. Qual é o problema? O meu problema com Deus é o pecado. Eu quero me entronizar, eu quero fazer do meu jeito, ou eu quero atender a minha carne, a minha concupiscência, os meus desejos. Eu não quero entrar na regra de Deus. Eu quero quebrar. Ou, se eu entro até um ponto, porque eu não aceito entrar tudo. Vocês lembram de desobediência? Como a gente, semana passada, a gente conceituou? Ora, a obediência, e você vale também por paralelo para a desobediência, é assim, ó. É dois jeitinhos. Primeiro, você tem que obedecer imediatamente, senão você perde o tempo. Se perder o tempo, já foi, entendeu? E a outra, é completamente, porque não adianta obedecer pela metade ou um pedaço. Isso não vai funcionar. Com Deus não funciona. Então nós temos que obedecer imediatamente, é o time da obediência, é já, e é integral. Isso é muito complicado, porque na hora que a gente faz isso, a gente está desobedecendo o nosso time e está desobedecendo a gente ou outra coisa ou outra pessoa. Porque obedecer a Deus implica em desobedecer alguma outra coisa. Sempre a gente vai estar assim, você nunca vai obedecer, não, eu vou obedecer, aí eu estou pegando tudo, todas as coisas eu estou obedecendo. Pessoal, não existe isso. São opções, isso não existe.
Será que você consegue ainda estar me acompanhando? Será que você consegue ainda estar concordando? Será que você percebe, de fato, isso acontece comigo? De fato, eu tenho alguma dificuldade com o Senhor? De fato, os problemas que acontecem é comigo, estão em mim. E é basicamente por causa do pecado, que é errar o alvo, que é sair da palavra de Deus. Quando Jesus está falando em liberdade, conhecereis a verdade vos libertará. Bora para o óbvio. O que significa isso? É que significa que nós estamos ou estávamos presos. Alguém é libertado sem estar preso, pessoal? Não é óbvio? Mas a gente não pensa que isso é com a gente, né? Eu olho para a Célia assim, não pode ser. Eu olho para a Mônica, não, socorro? Não. Mas não é assim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí você pensa assim, fechado, eu creio, eu permaneço, eu sou um discípulo. Fechado. Então significa que você era escravo? Que você estava preso? Você já pensou nisso? Você era escravo de quê? Você estava preso onde? Jesus te libertou de quê? Você já pensou nisso? E se Ele te libertou? Olha só, bora regredir um pouquinho no tempo. Então, no tempo que tem senhor e escravo, fechado. Então, Rosivaldo é um senhor bacana e tal, e ele tem um escravo, sou eu. O Rosivaldo vai me libertar? Hein? Escravo é propriedade, ele tem valor muito alto. Agora imagina aí, se a Bíblia está correta, a gente era escravo de quê? Do pecado. Ok, bora traduzir. Quem é o senhor do pecado? Quem é o pai da mentira? Olha como é duro. Aí o pessoal começa a ir embora. Não vai ficar ninguém. Aí diz assim, como é que é? Então que esse cara, esse cabeça branca está aqui, está olhando aqui na internet e tal, ele está dizendo que os crentes não sei o que estão libertos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os discípulos são aqueles que creem, permanecem, continuamente obedecem, ok? Que são discípulos, e discípulo não é a pessoa que crê, não é? Discípulo é a pessoa que já está ganhando outras pessoas, que está expandindo o reino, que já passou um tempo com Jesus, aprendeu e agora ele está reproduzindo o comportamento de Jesus, não por imitação, mas por caráter, porque o caráter dele foi mudado, alterado, ele é outra pessoa, porque o Espírito Santo começa a mexer com ele e começa a mexer nos valores dele, mexer nas crenças dele, mexe na vida dele inteira, e isso vem de dentro para fora. Não é eu deixar o cabelo crescer, não é andar com Bíblia debaixo do braço, não é isso, é de dentro para fora, começa a alterar o teu caráter. Aí eu digo assim, esse discurso é duro, porque tem isso, está liberto, e quem não tem, é escravo do diabo. Vai quase todo mundo embora agora. Não vai ficar quase ninguém. Mas a verdade é essa. Muitas vezes, nós estamos presos e a gente não reconhece isso, que está numa prisão. Às vezes a gaiola é grande e você não percebe porque você não conhece a verdade. A única coisa que pode libertar é a verdade. A ideologia não vai te libertar, a pedagogia não vai te libertar, nem uma magia vai te libertar. Mas a verdade, sim, ela liberta. E liberta da escravidão do pecado. Ele veio para resgatar a mim e a você das trevas, do reino das trevas, para a sua maravilhosa luz. Mas aí eu pergunto, o escravo é um bem muito valioso. Só quem é bacana, né? Quem tem dinheiro, que tem escravo. Aí o dono do escravo vai te liberar? Se for vantajoso para ele. Então imagina o diabo. Imagina assim, o diabo está aqui e ele tem o Aldrin como escravo. Qual é o preço que ele vai cobrar? Eu chego lá e digo assim, eu quero o Aldrin. Aí disse, tu queres? Fechado. Vou estipular o preço aqui, ó. O sangue de um justo. Toma, arranja aí. Quem pode pagar? Quem pode pagar o resgate pela sua vida? Quem pode? Quanto vale a tua vida? Talvez para você não valha tanto. Talvez para as pessoas que te conheçam, fale assim, não vale muito, está fechado. Mas, para aquele que está te comprando,
quanto vale a tua vida? Quanto vale? Quem é o resgatador da tua alma? Quem é que pode dar o seu sangue por resgate de você? Será que você pensou mesmo nisso? João capítulo 8, verso 59, tem uma coisa que me intrigou nesse verso. Olha só. Então, pegaram em pedras, isso é o final, tá, pessoal? Olha, depois daquela discussão, daquela conversa toda, então pegaram em pedras para atirarem nele, em Jesus. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Na versão mais literal, diz que Jesus saiu pelo meio deles. Aí eu disse assim, cara, isso aqui foi meio milagroso. Porque como é que Jesus se oculta e sai, literalmente, pelo meio deles? Tudo bem, essa é uma coisa menor, ok? A gente sabe quem é e o que ele poderia fazer. Mas eu pensei assim, se esses caras queriam apedrejar Jesus, e ele sabia que o resultado disso seria muito pouco, ou seria nenhum com esses que estavam discutindo, porque quando ele falou da missão, ele pregou sobre a missão, e ele nitidamente está pregando o evangelho, muitos se converteram, muitos creram, fechado, mas ele continua a falar, não é com a rapaziada que creu, é com o pessoal que não crê, e está naquela peleja dura com ele, ele está chamando os caras de filhos do diabo, ele está numa discussão calorosa. Aí eu pergunto para você, Jesus não sabia que isso iria acontecer? Jesus não sabia que no final eles iam pegar pedra para tentar matá-lo e apedrejá-lo? É claro que sabia. E por que Jesus continuou? Aí eu fiquei olhando e disse assim, é óbvio, é por causa de mim. É por causa de você. Ele queria tornar o discurso dele conhecido. E ele queria que hoje à noite, nesse domingo aqui, a gente estivesse falando para você, aonde você estiver, seja aqui, seja na internet, ele queria falar para você tudo aquilo que ele falou naquele dia, porque ali estava se cumprindo algo incrível, algo que a gente não imagina na festa dos tabernáculos, na festa das cabanas. Olha só, Hebreus capítulo 4, verso 12, e em seguida Salmos 119, verso 130 diz assim, porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só, discernir pensamentos e propósitos do coração. Olha o Salmo 119, verso 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus estava colocando as palavras de Deus, o Evangelho, o reino de Deus, para provocar um entendimento nos simples. Para provocar a salvação, a libertação daqueles que ouviram, que creram e que verdadeiramente decidiram por Jesus. Agora eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Você vai começar a entender agora o que é o contexto dos tabernáculos e veja que coisa incrível que aconteceu. Quando eu li isso e quando eu li essas coisas, eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, o que é isso? Deuteronômio, verso 16, eu vou pedir para colocar o 13 e o 14. Deuteronômio 16, 13 e 14. Escuta só, a festa dos tabernáculos, das cabanas, né? Das colheita, celebrá-las por 7 dias. Repara que é no 7º mês, por 7 dias. Tudo isso tem uma conotação espiritual. Quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. É as primícias, é no início do outono. 14. Alegrar-te-ás na tua festa, ou seja, terá muita alegria. Tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro das tuas cidades. Ou seja, a palavra de Deus, ela foi lançada para todas as pessoas, sem nenhuma discriminação.
Os simples de coração, aqueles que abrirem os seus corações, essa palavra ela vai fazer uma mudança profunda nas pessoas. Salmo 27, verso 5, ele fala um negócio para mim, para você, que já conhece Deus e sabe, assim, da bênção que é receber esse Deus no nosso tabernáculo. A gente não diz assim? A Bíblia não fala isso, que nós somos templos do Espírito Santo? Templo móvel do Espírito Santo. O que é isso? Tabernáculo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará, me guardará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, no profundo do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Olha como as coisas estão programadas. Agora, escute uma coisa interessante que está no Salmo 118, verso 25 a 29. Você lembra quando Jesus entra em Jerusalém? Ele está recolhido no Monte das Oliveiras, dormindo, depois ele entra em Jerusalém e acontece com ele a mesma coisa que aconteceu com Salomão? Ele entra montado no filho de uma jumenta, um jumentinho que nunca havia sido montado. Olha só rei fazia isso. E aí as pessoas espalham os mantos delas pelo chão e pegam as palmas de palmeira para saudar. E começam a dizer o quê? Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. É a chegada do rei, é uma saudação real. Olha só que confusão, isso tudo é nesses dias. Imagina essa confusão em Jerusalém no templo, né? Bora ler o Salmo 118, verso 25. Escuta só, e você vai entender aonde esse salmo era lido. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade em todos os sentidos. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Olha só, repara só. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, eu quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse salmo, essa festa dos tabernáculos, ela durava 7 dias. E tem uma coisa bastante interessante e aparentemente intrigante que acontece com Jesus. Jesus estava em Cafarnaum. Vocês lembram que eu até comentei para vocês, nossa, eu me entendi porque Jesus gostava de Cafarnaum. Parece Salinas. Aonde bate o vento, aquele vento gostoso, é fresquinho, aquele sol, o mar da Galileia lindo, aquele vento gostoso. E Jesus, ele não gostava de se deslocar para Jerusalém, porque ele sabia o que tinha lá. Aí olha só o que acontece. Os irmãos de Jesus, a Bíblia diz que são os irmãos, tentam botar Jesus em xeque, escarnecem dele e dizem assim: tu não vais para a festa dos tabernáculos, mas tu não queres tornar o teu ministério conhecido? Todo mundo que quer ser conhecido vai para Jerusalém, vai para a festa dos tabernáculos. Bora escutar essa história para você entender aonde ela vai fechar e aonde o Salmo 118 vai entrar. João capítulo 7, verso 1 até o 9. Deus nunca perdeu o controle. Escute, Deus está no controle. Você pensa que Jesus não está no controle? Você pensa que isso é brincadeira? Você pensa que Jesus não pagou o preço por você? Você pensa que Jesus não é o Senhor da igreja? Escuta, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque ele não desejava percorrer a Judeia, onde está Jerusalém, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então aquilo já era notório. Os judeus, eles estavam irados e eles queriam matar Jesus de todo jeito. E a força deles estava concentrada justamente em Jerusalém, na Judeia. Ora, a festa dos judeus, repara só, como é a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar, sai de Cafarnaum, rapaz, sai da Galileia e vai para a Judeia,
para que também os teus discípulos do mundo inteiro, né, os teus discípulos todos, né, vejam as obras que tu fazes, torne pública. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Olha só, veja o espírito que está nos irmãos de Jesus. Se fazes estas coisas, olha como eles duvidavam de Jesus, se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, te mostra para o mundo. Olha só, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito do que as suas obras são más. Olha só o que Jesus está falando. Subi vós outros, é isso mesmo? 8, vamos lá. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, eu não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Olha só, os irmãos de Jesus, incrédulos, usados pelo diabo, vem confrontar Jesus e falar assim: tu fazes oculto, te manifesta agora, porque a festa dos tabernáculos é a festa dos judeus, o mundo inteiro está lá, os teus discípulos, então vai lá e faz esses milagres, mostra tudo, chegou a tua hora. Aí Jesus diz para ele assim: o meu tempo não é o tempo de vocês, o tempo de vocês é todo o tempo, que é o tempo do pecado. O mundo, ele não odeia vocês, o mundo me odeia. Eles querem me matar, vocês não. Eu estou aqui para testemunhar as obras más, pecaminosas que existem na vida de vocês. Imagina o ódio que Jesus levanta, pessoal. Nem os seus irmãos criam nele. Imagina esse mundo perdido. Imagina como são essas coisas. Imagina o que Jesus estava sofrendo. Ele falou isso, que o tempo ainda, que ele não ia, que não estava chegado o tempo dele. Mas se você olhar, logo depois, alguns dias depois, Jesus pega e vai para a Judeia. João capítulo 7, verso 37 e 38. Escuta agora o que acontece na festa dos tabernáculos, que é a festa da colheita. Os homens não podiam chegar sem oferecer as primícias da colheita. Então você era um trabalhador, você pegava as primícias daquilo que você tinha conseguido, e você, a primeira coisa que fazia era ir para Jerusalém. Isso era uma ordenação que está lá em Levítico que eu citei, e você ia lá e consagrava as primícias no altar, e a Bíblia diz que Deus te abençoava, te alegrava, e tinha muito regozijo e muita prosperidade. No 7º dia, os sacerdotes todos do templo, eles vestiam branco, eles pegavam os levitas, todos os levitas, e eles saíam do templo, e eles faziam uma procissão, e eles iam com os jarros de prata do templo, e iam até o tanque de Siloé. Siloé significa enviado, e lá eles enchiam os vasos de prata com água, enchiam e voltavam, e aquilo era um júbilo, e alguns salmos eram recitados, e o principal deles era o Salmo 118. Bendito o que vem no nome do Senhor. O rei está entrando. Agora você imagina, Jesus, ele está no templo já, ele está vendo tudo isso, ele está vendo essa profecia se cumprir nele. É a festa das primícias, é a festa da colheita. Ele vê a procissão, ele sabe disso. Ele sabe que eles vão pegar água nos vasos de prata e vão derramar no altar. Olha só, a purificação pela água, a lavagem pela água, o derramamento da água no altar. João capítulo 7, verso 37 e verso 38. Jesus nunca saiu do controle. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou:
Entenda, esse exclamou como falou muito alto. E sabe quando ele falou isso? Quando os levitas, os sacerdotes voltaram e eles começaram a derramar a água no altar. E Jesus exclama muito forte e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Imagina o efeito disso. Quem crer em mim, como dizia a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está falando que Ele é Deus, Ele é o Rei, e Ele está entregando as primícias. Quais são as primícias? São aqueles que creram, que se converteram. Jesus está entregando no altar. A água, que é a palavra, lavou aqueles homens. A água lavou aqueles homens, regenerou aqueles homens. E Jesus está entregando a sua própria vida também. Lembrem, quando Jesus, ele morreu, quando ele foi levantado e quando furaram Jesus, saiu sangue, que é o preço pela tua vida e pela minha vida, mas saiu água da purificação, água da lavagem, água da regeneração, foi derramada naquele altar. O Rei dos Reis, ele estava lá, ele não deixou em nenhum momento de perder o controle, mas ele estava se doando. Ele estava lá na festa dos tabernáculos, dizendo que você e eu seríamos um tabernáculo, se nós crêssemos verdadeiramente, se nós permanecêssemos na sua palavra, nós seríamos os seus discípulos e a verdade nos alcançaria e nos libertaria. Imaginem Jesus no templo, vendo aquele movimento, vendo a água derramada, e ele sabendo que ele programou tudo isso, que ele é a expiação pelos pecados. Gente, você consegue ver? Você consegue perceber? Quando eu comecei a ler isso, hoje eu fiquei atônito. Eu digo: Jesus, meu Deus, Senhor, como tu te sentiste, porque tu eras totalmente puro, tu não fizeste nada, tu fostes humilhado, açoitado, injuriado, tu fostes, Deus, caluniado pelos teus irmãos, por todos, tentaram te matar quantas vezes, e tu firmes lá para se cumprir a Escritura. Veja o que fala Isaías, capítulo 58, verso 11, o Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a tua alma, até em lugares áridos, desertos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, muita abundância de água, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Jamais faltam. Você lembra do trono de Deus, quando você começa a chegar perto, que as águas começam a descer, começam a fluir, e começam a chegar no calcanhar, e começam a chegar nos joelhos, e começam a te cobrir. Você anda na direção do trono, e o Senhor responde, e o Senhor começa a derramar água, água purificadora, água regeneradora, água que liberta, água que salva. É essa a verdade que salva, é essa a verdade que Ele quer te dizer, que Ele quer te colocar. Não te contenta com narrativas, com besteiras. A verdade que liberta é a palavra do Senhor, é Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele nunca perdeu o controle, Ele estava lá, Ele estava doando a sua vida, Ele estava pensando em mim, Ele estava pensando em você, Ele queria te salvar, Ele queria me salvar. Ele nunca perdeu o controle, Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Santo de Israel, o anjo do Senhor. Será que você consegue entender isso? Glorifique a Deus, Ele é o teu Senhor. Não pense em coletividade, igreja, luz, parede, templo, igreja. Pense em você. Ele deu a sua vida em resgate por você, porque Ele te amava. Você acha que você não tem valor? Ele está no controle de tudo. Ele nunca saiu, Ele nunca deixou, porque Ele te ama. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos onde você estiver. Adore esse Deus. A gente estava cantando isso, a Larissa estava cantando. É o sangue te comprou.
essa água purificadora, ela te lavou. Se você ainda não tem isso, não perca. Se você ainda não foi liberto ou não foi liberta, não perca essa oportunidade, porque como um paralelo espiritual, o altar de Deus é aqui. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. E em nome de Jesus, se você ainda não foi liberto, aonde você está? Tudo começa com arrependimento. A palavra é ministrada. A palavra, o discurso é feito. Mas o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele quem provoca um arrependimento. E tudo começa assim, quando a gente se arrepende mesmo. Mas você não pode parar no arrependimento. Não, você tem que partir para a mudança. E quando você se arrepende verdadeiramente, você se entrega nas mãos de Deus, Ele só está esperando para estender a sua mão e te resgatar e te puxar. Se você não fez a tua decisão por Jesus, aonde quer que você esteja, ou se você precisa novamente olhar para o trono de Deus, olhar para essas águas e falar assim: Jesus, me perdoa, eu te quero, eu te desejo, eu quero que tu limpes a minha vida, eu quero me transformar no tabernáculo, vem morar em mim com o teu Espírito Santo. Se você precisa fazer essa decisão nesta noite, em nome de Jesus, aonde você estiver, por favor, esteja orando. Quem já fez, levante sua mão aonde você estiver. Se você quer fazer de fato essa decisão, não vou te constranger. Quem mexe contigo e quem fala com você, diretamente, especificamente, é o Espírito Santo de Deus. Assim como Ele está falando comigo. Há alguém, eu tenho certeza que há, que nesta noite faz um sinal para Jesus e diz assim: Senhor, me lava com essa água. Eu quero a liberdade. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero ser livre. Alguém nesta noite? Eu quero orar por você. Eu quero te pedir em nome de Jesus que aonde você estiver, seja aqui, ou seja na tua casa, assistindo em qualquer aparelho, que você possa parar agora em nome de Jesus e fazer essa oração comigo e repetir. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que tu nunca saíste do controle. Eu te peço perdão e eu quero mudança na minha vida. E eu te peço em nome de Jesus que tu entres no meu coração e que o meu corpo venha a ser o teu tabernáculo, o tabernáculo do Espírito Santo. Deus, e que eu de fato permaneça na obediência e me torne um discípulo, uma discípula tua, e que eu seja liberto, que eu seja liberto. Eu oro a ti em nome de Jesus. Deus, eu entrego minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pai, agora eu oro por todas as pessoas que nesse momento elas viram novamente para o teu altar e olham aquela cena onde tu estás vendo aquele movimento todo no 7º dia daquela festa das primícias da colheita. Deus, e reconhecem que tu és o rei. Elas se assustam porque tu estás ali, tentaram te matar e eles vão te crucificar, mas tu não abres mão, porque o teu amor é tão grande, é tão indescritível, que tu não, em momento nenhum tu recuas, porque tu queres realmente obedecer integralmente ao teu Pai. E tu já decidiste de modo voluntário dar a tua vida para resgate de muitos, Senhor. Deus, que a gente não se esqueça disso. Talvez a gente precise até de uma festa de tabernáculos para lembrar disso, lembrar quem tu és, o que tu fizeste, Senhor. Que nós somos colheita tua, Deus, porque tu semeaste a boa semente no nosso coração.
Deus, não nos deixa afastar, nos limpa, nos purifica, nos lava pela Tua palavra. Que a gente não abra mão de aprender, de ouvir a Tua palavra, e que a gente reconheça que a libertação vem porque Tu deste a Tua vida em meu favor, em favor daqueles que são livres, e só assim há liberdade, quando verdadeiramente nós nos tornamos discípulos. Tem misericórdia de todos nós, tem misericórdia a começar de mim, de toda esta igreja, de todas as nossas famílias, Deus. Nós te suplicamos, nós lemos no Salmo 118, que as Tuas misericórdias não têm fim, e a Tua palavra fala que elas se renovam a cada manhã, e nós nos apegamos, nos agarramos nisso, nós nos atiramos nos Teus pés, seguramos nos Teus pés, nas Tuas vestes, e não Te largaremos, como fez Jacó com o anjo. A gente não Te larga, Senhor, em momento nenhum, porque nós somos Teus, e apesar da gente, apesar dos nossos problemas, apesar do pecado que vive em nós, nós Te amamos, e nós sabemos que nós não temos lugar para ir, a não ser a Tua presença, e nós confessamos isso, nós pedimos perdão, misericórdia, nós clamamos por misericórdia, e entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Deus, faz como Tu queres, Senhor, que seja feita a Tua vontade acima de todas as coisas. Oramos a Ti em nome de Jesus. Trata, Deus, cada um conforme Tu queres. Ó Deus, Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos, por favor. Quem não assistiu o programa de quarta-feira, assista. Se você puder depois revisar a ministração e ver todas essas citações bíblicas, veja. Leia o capítulo 8, por favor, de João. Veja que o Rei dos Reis, Ele te ama, Ele nunca saiu do controle, e Ele quer muito mais para você, para mim, para todos nós. Que o amor de Deus, esse amor incompreensível na nossa mente, de Deus, o nosso Pai, a graça, o presente merecido do Deus que tomou forma de homem para morrer por mim e por você, a unção, a consolação, os ensinamentos, a companhia, a presença doce do Seu Espírito que transformou a mim e a você num tabernáculo vivo, seja com você e com todos aqueles que você ama, e os que recebem de verdade, digam amém para o Senhor. Amém. Queridos, que Deus abençoe, que a gente possa refletir e ter uma excelente semana. Paz do Senhor.